Então, seguindo aí com a aula sobre o diagnóstico de mobilidade, nós vamos começar a ver outros dados que foram levantados aí, tá? Então, a última pesquisa de origem e destino realizada em Recife foi em 1997, tá? E foi uma pesquisa de abrangência metropolitana. Tá? Nessa pesquisa foi levantado aqui a divisão modal, a quantidade de coletivos motorizados em comparação aos individuais motorizados e os individuais motorizados para os individuais não motorizados. Tá? Então, primeiro dado aqui, nós temos que 44,35% utilizam aqui o coletivo. Tá? 29,44% individual. 24,43% a pé e 1,78% outros, onde outros inclui caminhão, barco e bicicleta. Então, esse foi o levantamento em 97, né? Nos dados do EMTU de 98. Tá? Os individuais não motorizados consideram os modos a pé e bicicleta. Tá? Então, a quantidade de coletivo em relação aos motorizados, nós temos coletivos 60%, individuais 39%. E 46% individuais motorizados, individuais não motorizados 53,33%. Então, sobre esses dados que foram levantados, muito interessante a gente perceber que a grande parte, a maioria, né, da população, a maioria na pesquisa aqui, né, não da população, 44% deles, utilizam aí o coletivo como meio de transporte principal. Tá? E individual, ou seja, quem tem carro, moto, e a pé, tinha um número muito aproximado. Tá? Então, quem usa transporte individual, 29,44%. E a pé, 24% andava. Tá? Então percebam que o transporte a pé era um transporte considerado aí bastante um valor muito grande, né? E aí, se tem tanta gente andando a pé, será que as posturas sobre mobilidade que a cidade adotou e adota até hoje são as mais adequadas para priorizar esse povo? Né? Porque com todas as situações, os transportes a pé, bicicleta, são os transportes que causam, por exemplo, um menor impacto ao meio ambiente. Tá? Será que a população é estimulada a utilizar esse tipo de transporte? Tá? Então, é uma pergunta que pode ser feita aí. Ok? Seguindo. Outro dado que foi levantado na época foi o modo de transporte, tá, com relação à renda. Então, quanto mais escuro, maior é o ganho, maior é o salário do indivíduo. Tá? Então, quando você vai olhar assim, nós temos, por exemplo, que o coletivo ele é utilizado pela população que ganha de 0 a 1 salário e meio, tá? De 1 a 4 salários mínimos também. Tá? Então aqui nós temos, por exemplo, cerca de 7, 8% do povo que trabalha aqui aliás, 7 a 8% de quem usa coletivo ganha de 0 a 1,5 salário mínimo. Quem ganha de 1 a 4 salário mínimo são mais ou menos responsáveis por, sei lá, 40% da ocupação dos transportes coletivos, e assim vai. Tá? Quem ganha muito salário mínimo aí vai estar utilizando aí 10%, 10% desse povo utiliza aí o coletivo. Isso numa pesquisa de 97, tá? Então, quem utiliza o método de transporte individual, quem tem mais dinheiro, predomina o individual, tá? E quem ganha bem pouquinho
de 0 a 1 salário mínimo e meio, praticamente não utiliza veículo individual. Mas é uma grande parcela, por exemplo, a pé. Tá? Então, a pé, quem ganha até 4,5 salário mínimo, né? Não, 4 salários mínimos, são cerca de 60, mais de 60% do pessoal que utiliza o transporte a pé. Ok? Então, são os dados que foram levantados aí. Então, aqui nós temos o chamado índice de mobilidade. Tá? Separando aqui, observando quem ganha 0 salário mínimo, de 0 a 1, de 1 a 4, 4 a 8, ou seja, vai subindo aqui as condições financeiras, tá? E esses pontos pretos aqui são o índice de mobilidade dessas pessoas, ou seja, quanto mais alto o valor, mais condições de se deslocar a pessoa tem, né? Melhores condições ele tem, tá? Então nós temos aqui uma curva ascendente, né, conforme você aumenta o seu salário. Tá? Ao se comparar viagens de acordo com a faixa de renda, fica evidente o quanto os grupos de menor poder aquisitivo, então esses menores aqui, né, são penalizados quanto à capacidade ou disponibilidade de viajar pela cidade, tirando proveito de suas oportunidades, aproveitando índices de mobilidade menores. Tá? Aqueles que têm mais recurso financeiro acabam tendo mais possibilidade de circular no espaço urbano. Tá? Então, por exemplo, quem ganha mais de 30 salário mínimo tem um índice de mobilidade aqui de 3,5 a 4. Tá? Enquanto que quem ganha um salário mínimo aqui tem um índice de mobilidade igual a 1, por exemplo. Okay? Então, a dinâmica das viagens no território, qual é a motivação de você ir para um determinado destino, segundo os levantamentos aqui, né? Então, grande parte aqui da pesquisa aponta que a maior parte do motivo de viagem é trabalho e estudo. Né? E isso em 1972 nós tínhamos esses valores aqui. Em 97, que foi a pesquisa mais atual, nós tínhamos aqui 921 mil viagens por trabalho, 842 mil por estudo. Tá? Aqui temos os percentuais. Tá?